Nós vamos agora ler um texto da Palavra de Deus para uma ligeira reflexão. Olha, eu estou com a Bíblia aberta no livro de Mateus, no capítulo 14 e versículo 22. Diz assim a palavra: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E, chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar, e os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E, quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximaram-se de os que estavam do barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E, tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E, quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por toda aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogaram-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua veste, e todos que tocavam ficavam sãos. Meus queridos irmãos, essa palavra é uma palavra muito conhecida, e nós estamos lendo aqui para uma ligeira reflexão, porque nós gostamos muito de pregar bênção de Jesus, cura divina, libertação e a manifestação também do Espírito Santo. E nesse momento, então, nós, dentro de alguns minutos, nós vamos fazer tudo isso baseado nesta palavra e nesse texto em que fizemos a leitura. A Bíblia diz que Jesus estava em um lugar, no lugar em que aconteceu a primeira multiplicação dos pães, onde Jesus, abençoando os 5 pães e 2 peixes, alimentaram 5.000 homens, além das mulheres e crianças. E aí então, era um povo muito grande, muita gente para ele dar atenção. Porque imagina você, depois que há uma multiplicação de pães, como aconteceu que Jesus deu para todos saciar a fome, agora se as pessoas queriam ir embora, não queriam, pelo menos cumprimentar Jesus. E aí Jesus atenciosamente estava atendendo, cumprimentando e dando atenção àquele povo.
Mas o que nós vemos aqui, e podemos então frisar, que os discípulos estavam tanto apressados, eles queriam voltar, certamente estavam cansados, e o dia estava terminando, eles queriam voltar. Jesus, conhecendo que os discípulos estavam preocupados, ansiosos, querendo voltar, ele então diz assim: pode ir, vocês vão, e me deixam aqui. Agora vocês vejam, meus caros irmãos, o que acontece. Nessa hora, os discípulos pegaram o barco e foram, e deixaram Jesus. Vocês vejam bem que nós precisamos meditar agora, que eu não posso deixar Jesus. Os discípulos naquela hora jamais poderiam ter deixado Jesus. E eles deixaram Jesus e foram mar afora. E caminharam, enquanto a Bíblia diz que Jesus despedia, atendia com muita atenção a multidão. E aí, terminando, diz a palavra, terminando o atendimento ali, a Bíblia diz que ele sobe para o monte. E aonde estão os discípulos? No mar, navegando. Cada vez mais os discípulos estavam ficando mais longe de Jesus. Há uma necessidade de você, nós, perguntar para nós mesmos: eu estou chegando perto de Jesus ou eu estou me distanciando dele? Há uma necessidade de nós então ver que não podemos distanciar de Jesus. Nós temos que cada vez aproximar e não distanciar. Usamos sempre falar: não perca Jesus de vista. Os discípulos já tinham perdido Jesus de vista, não viam mais, porque estava mar afora. E Jesus agora estava no monte orando. E aí a Bíblia Sagrada nos narra que houve uma mudança no tempo. O tempo muda e sobrevém no mar, alto mar, uma tempestade de vento, vento forte. E a Bíblia diz que o vento era contrário ao barco que os discípulos estavam. E aí então eles estavam navegando com muita dificuldade, eles estavam navegando, remando, mas não adiantava nada. Todos que entendem de barco sabem que em tempestade, você remar, pode remar, mas não adianta nada. O barco, ele fica praticamente à deriva, sem governo. E barco sem Jesus fica sem governo. Nós estamos num barco. O barco é a igreja, o barco é o ministério, o barco é Jesus, o barco é a palavra. Você não pode ficar fora desse barco, senão você fica à deriva e corre muito perigo. E eles então, em apuro, alta hora da noite, a Bíblia diz que próximo da quarta hora, quarta vigília, Jesus vem ao encontro dos discípulos, porque viu e sabia que os discípulos estavam em aperto, em apuro. Presta atenção que a Bíblia diz que era forte vento. Como está o seu barco? Como está a sua casa? Como está a sua família? Há ventos favoráveis ou há vento contrário? Nem sempre o vento é favorável, nem sempre nós podemos controlar o vento. Aliás, nós não temos como controlar o vento, ninguém manda no vento. E aí então, os discípulos estavam só querendo se salvar, mas o vento contrário estava assolando e o barco estava quase se afundando, e Jesus não estava no barco. Eu digo para vocês, e sempre digo nas minhas pregações, que o barco em que Jesus está não afunda, mas o barco que Jesus não está, há um perigo muito grande e pode afundar.
Então, você tem que estar no barco de Jesus, no barco da palavra, no barco da fé. Vento contrário pode ser tantas coisas, pode ser no atual momento a Covid-19. Então o vento está batendo contrário, você tem que ter fé. Eu tenho destacado nas minhas orações de madrugada e nas minhas pregações. Estou também pedindo ao meu Deus, aquele que tudo pode e tem todo o poder no céu e na terra, Jesus Cristo, para não deixar nenhum irmão ser contaminado com esse vírus. E no nome de Jesus nós vamos então vencer, vamos tomar nossas precauções, vamos ter o máximo cuidado, vamos então obedecer a palavra e o Senhor cuida de nós. Jesus cuida de ti, meu irmão. Jesus cuida de ti, minha irmã. Eu estou falando aqui, estou sentindo que estou falando com alguém que está com o seu barco em ruína, a sua vida está em perigo, e Jesus nesta tarde está trazendo uma palavra que Ele cuida de você, Ele quer te socorrer, Ele quer te salvar, Ele está então pertinho de você, Ele está aproximando de você. Preste bem atenção, enquanto o discípulo queria ficar longe de Jesus, Jesus aproximava dele. Jesus queria encontrar com os discípulos para salvá-los, porque eles estavam em apuro. E aí então, quando eles vê Jesus andando por cima das águas, vindo, quando eles foram, eles não pensaram, nós não podemos deixar Jesus, porque nós estamos com Ele, Ele está conosco. E depois que Ele despediu a multidão, fizeram a sua oração, com quem que Ele vai embora? Ele não tinha um barco ali de estepe, não tinha um barco ali sobre aviso, ele não tinha opção, e eles não pensaram, nós vamos deixar Jesus sem a proteção, vamos embora. Agora, eles pensavam assim, o barco vai afundar, de repente um homem andando por cima do mar, e eles pensaram, a tempestade é forte, o vento é contrário, e agora, com tudo isso que está acontecendo conosco, vem também um fantasma. Olha, presta atenção, há muitas vezes que há fantasma que aparece na sua vida, fantasma que aparece no seu ministério, fantasma que aparece na sua família. Se você está crendo em Jesus, olha para Ele, autor e consumador da fé. Você tem que saber que se houver fantasma, Jesus não é fantasma, Jesus é o Filho de Deus. E para Ele foi dado todo o poder, nos céus e na terra. Então eles disseram, é um fantasma. E ficaram mais apavorados, já estava ruim, agora o fantasma vindo, fica pior. Meus queridos irmãos, Jesus vinha para salvá-los. Meu querido irmão, você que está ouvindo essa palavra, Jesus está indo em favor de você para salvar. Ele está estendendo a mão. Ele está dizendo, como ele falou para o discípulo, não tenho medo, sou eu. Não tenho medo, sou eu. E Pedro então diz assim, és tu? Manda, eu quero uma prova. Eu quero uma prova. Ordena que eu vá por cima das águas andando como tu está andando. Aí eu creio. E Jesus diz assim, vem. Esse vem pode ser assim, vem que você vai ver. Porque Pedro andou. Só que andando por cima das águas, o único homem que andou por cima das águas foi Pedro, porque Jesus era Deus. Mesmo como homem, mas ele era Deus. Mas o apóstolo Pedro andou sobre a palavra que Jesus falou, vem. Vem para Jesus, irmão. Anda por cima das pestes, das epidemias. Anda por cima do espírito de mortandade, da doença. Declara que Jesus é o teu Senhor. E você será curado, será abençoado. E você será então iluminado pelo poder de Deus. Meus queridos irmãos, diz a palavra que Pedro então estava andando, de repente ele olha para um lado, via a onda, a crista das ondas, de 2 metros, 3 metros, ele no meio.
Ele começou a olhar para as ondas fortes, o mar bravio, o vento forte, e aí afundou. E quando Jesus falou assim, vem, ele olha para Jesus, andou. Quando ele olha para as ondas, para a fúria do mar e para o vento, ele afunda. Não olha para a Covid-19, tenha fé em Jesus. Olha para Jesus, Jesus vai te proteger. Jesus vai te proteger, aleluia. Jesus vai te proteger, glória a Deus. Aleluia. Aí então, quando ele afundava, ele viu agora que não era aquele Pedro que confiou, era aquele Pedro que estava agora vacilando. E aí então ele fala, Senhor, socorre-me. Vem socorrer, estende tuas mãos para ti. Jesus estendeu, pegou na mão, levantou, não deixou afundar. Jesus não quer que você afunda. Jesus está estendendo as mãos, Ele não quer que você afunda. E aí Jesus andou com Pedro por cima das águas, até chegar no mar, até chegar no barco, digo. Entraram lá. Quando Jesus entrou no barco, a Bíblia, o texto fala que o mar aquietou. Jesus ordenou que o mar aquietasse. O mar aquietou, ficou calmo. O mar bravio ficou silencioso. E aquela bonança total. O dia estava quase amanhecendo. Agora os discípulos viam, percebiam que o barco só dava aquela balançada natural na água e andava tranquilamente, sem impedimento nenhum. Jesus quer que o seu barco, a sua vida, a sua família, os seus negócios, ande tranquilamente sobre o mar de pecado, o mar contaminado, o mar de angústia, o mar de tristeza, o mar de enfermidade. E aí a Bíblia fala, quando eles chegaram no lugar que eu chegar, em terra firme, os homens daquela terra souberam, e aí então convidaram os enfermos. Eu prego a palavra de Deus falando que Jesus cura. Eu sou um pregador de cura divina. Eu gosto de pregar cura divina. Se você está crendo, assim, agora terminando, eu vou orar em nome de Jesus. Eu tenho fé, confiança que Jesus vai entrar na sua vida e curar a sua enfermidade, porque eu apresento Jesus para você, aquele que faz milagre, aquele que tem todo o poder, aquele que ainda é Deus. Diz a palavra de Deus que os homens creram, viram que Jesus estava ali, convidaram os doentes, os enfermos, os problemáticos, as pessoas que estavam com vírus, viram que fosse a enfermidade que fosse, coisa que ninguém podia fazer nada, remédio, hospital, nem poder público podia fazer. Agora Jesus então começa a curar. As pessoas vinham, não podiam todos receber oração especial com a imposição das mãos de Jesus, mas a Bíblia diz que eles tocavam nas vestes, e Jesus curava, eles ficavam curados, libertados pelo poder de Jesus, que tinha virtude, tinha poder, e o poder passava para eles, o poder saía de Jesus e tomava conta do homem, e os vírus eram desfeitos, eram eliminados, eram queimados, e Jesus era glorificado. Olha, eu estou sentindo algo sobrenatural nesta pregação. Jesus quer te curar, Jesus quer te visitar, Jesus quer fazer algo extraordinário na sua vida, nesta hora, nesta tarde. Jesus quer operar na sua vida, se você está com fé, crendo. Eu vou orar por você, e você vai receber a bênção em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, Deus de toda glória, é no teu nome que nós estamos aqui, meu Pai, neste momento. É no nome do teu Filho Jesus Cristo que nós estamos neste momento, Senhor, pregando a tua palavra, e agora orando para todos que estão ouvindo essa pregação, e agora essa oração. Eu oro no teu nome, que o teu Espírito, a tua graça, a virtude,
curador, libertador, curadora, libertadora, entre essa vida, entre esse homem, entre essa mulher, e toda enfermidade vai saindo. Sai enfermidade, sai Covid-19, sai espírito das trevas, demônio, espírito do erro, do adultério, da prostituição, da idolatria, da macumbaria, da feitiçaria, sai em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde, aguarda. Dentro de breve estaremos trazendo outra palavra de despertamento e de cura divina em nome de Jesus. Deus abençoe.